Ô Josias, acho que é importante só a gente dar um pitaco, né? O presidente Jair Bolsonaro já voltou ao Brasil. Dá para você resumir rapidamente o que foi essa ida dele a Roma e essa ausência dele na COP26? A ida dele a Roma foi uma tragédia. A passagem dele pelo G20 foi um vexame. Um vexame porque ele foi ignorado pelos principais chefes de Estado do mundo, das maiores economias do mundo, trocou um diálogo rápido com o presidente turco e destilou mentiras sobre a economia brasileira, sobre o seu prestígio junto ao eleitorado do país, deu um pisão no pé da Angela Merkel, da Alemanha, foi ignorado pelo primeiro-ministro da Itália, que não quis apertar a mão de um presidente que não se vacinou. Foi um vexame completo que foi emoldurado por uma cena de milícia explícita em que se converteu a segurança do presidente agredindo jornalistas nas ruas de Roma. E depois o presidente se dedicou a fazer turismo. Foi na cidade natal do seu bisavô, esteve no monumento ao soldado desconhecido, em Pistoia, que foi um monumento erguido em homenagem aos pracinhas que morreram na Itália combatendo o nazifascismo, e ele se fez acompanhar de um senador fascista nessa visita. Então, ofendeu a memória dos pracinhas, dos soldados que foram enviados à Itália na Segunda Guerra Mundial. Então, foi um fiasco. A ausência do presidente na COP26 é melhor que ele esteja ausente do que presencialmente ele destilaria ali os seus absurdos a respeito do meio ambiente. Mandou lá um par de vídeos fazendo pose de bom moço e, depois de passar 3 anos destruindo o ambiente inteiro, o governo Bolsonaro, os seus representantes, nessa cúpula climática da ONU, lá em Glasgow, na Escócia, estão fazendo ali pose de defensores do meio ambiente. A delegação brasileira se comprometeu a reduzir os gases que aquecem o planeta. Sobre o carbono, o governo brasileiro desfez uma pedalada ambiental de 2020 para retomar compromissos que tinha assumido em 2015 em Paris. Sob pressão dos Estados Unidos, assinou um acordo sobre a redução de emissões do gás metano em 30% e firmou um tratado de proteção das florestas que prevê desmatamento zero, tudo isso para o ano de 2030. Então, se você considera o conjunto desses compromissos assumidos pelo Brasil na COP26, eles têm a aparência de uma guinada na política a política ambiental do governo. Se a cúpula do clima fosse um filme de vampiros, o Brasil trocaria o figurino da criatura que suga sangue pelo papel de um reles bebedor de groselha. Os negociadores brasileiros foram à Escócia muito bem ensaiados. Cada frase, cada gesto é uma pose. O problema é que a restauração da imagem do Brasil já não depende só de poses. Não basta prometer um futuro radioso, é preciso que o governo apresente ações imediatas. No ano de 2030, cabe tudo. É um futuro que não pode ser cobrado, não pode ser conferido. Para que o mundo confiasse no Bolsonaro, ele precisaria expiar os pecados ambientais que cometeu em 2019, 2020, 2021. E antes de dizer coisas definitivas sobre o final da década, o governo precisa definir melhor as coisas que serão feitas agora, em 2022. Então, numa evidência de que o vampiro não virou bebedor de groselha, o Oswaldo Lucon, que foi nomeado pelo Bolsonaro para coordenar o Fórum Brasileiro Mudança do Clima, pediu demissão em plena cúpula climática. Então, nós estivemos mal postos no G20, estamos fazendo promessas vãs aí na COP26. Precisa demonstrar que tem capacidade para cumprir as promessas. É curioso você terminar falando do Lucon, que era justamente que eu estava com isso aqui na tela. Coloca aqui para mim. Eu queria até te perguntar a respeito disso. Me chamou muita atenção, né?
Porque a gente está falando da passagem do presidente Bolsonaro lá pela Europa e sobre a não presença dele na COP26, que tem sido um assunto, e acho que termina com essa história, né? O coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudança Climática, o Oswaldo dos Santos Lucon, ele pediu demissão estando lá, mandou um e-mail, mandou por WhatsApp o pedido dele de demissão ao ministro, mandou uma mensagem falando que ele não estava mais, não era mais o coordenador executivo. Ele falou que ainda não teve nenhuma resposta, mas que ele não é mais o coordenador. E aí tem a fala dele aqui, ó, que está no jornal Folha de São Paulo, abre aspas, o meu intuito ao assumir o fórum foi colocar o governo federal em contato com a sociedade civil, promover o diálogo de uma forma transparente, baseada na ciência e em reforço às nossas instituições. Não foi o que aconteceu, então eu acho que outra pessoa pode eventualmente fazer esse serviço melhor do que eu, disse o coordenador. Ele não quis dar detalhes sobre os obstáculos que ele teve, mas eles são tão óbvios e evidentes, né, ô Josias? A dificuldade desse diálogo, né? Sem dúvida nenhuma. Falar... O Oswaldo Lucon, ele foi nomeado para esse fórum de mudança climática como uma tentativa do governo de melhorar a sua imagem, fazendo uma ponte com a sociedade. Isso, sociedade brasileira e também a sociedade internacional. E ele está sendo muito comedido nas palavras, já avisou que não vai dar declarações bombásticas enquanto durar o encontro lá de Glasgow. Mas é evidente que alguma coisa não está funcionando bem. Do contrário, ele não teria pedido demissão. Daqui a pouco a gente vai saber o que aconteceu e tal, mas não é muito difícil de intuir que esses compromissos estão sendo arrancados da delegação brasileira meio que na marra. E, como disse, é muita pose, né? E pose para assumir compromissos que terão de ser cumpridos por um presidente que vai estar no poder em 2030. Não sabe nem se nós estaremos vivos, se o Bolsonaro estará vivo. Quer dizer, não basta o governo dizer que vai fazer isso ou aquilo no final da década. Ele precisa de informar mesmo por que fez tanta delinquência ambiental nos 3 primeiros anos de governo e o que pretende fazer para corrigir, para espiar os seus pecados agora, no ano que ainda falta de mandato para o Bolsonaro. Então, está muito claro que está desconfortável ali o Lucon, né? E as razões não são muito difíceis de intuir.